E aí nós vamos formatar dessa forma, à medida que for fazendo a prestação de contas, os membros da comissão estarão livres para fazer alguns questionamentos. Eu insisti, agradeço ao secretário de governo, trouxe os secretários, porque alguns questionamentos e indagações são importantes a presença do secretário, não obstante, nós sabemos que a prestação de conta é fechada pela Secretaria de Fazenda, com a contabilidade, mas algumas perguntas que eu julgo importantes e que os senhores e as senhoras, como ordenadores de despesas, presidente de fundações, têm esses dados. Então, vamos passar para a Fernanda, que ela vai fazer a apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na presença do senhor Levi de Almeida Siqueira, cumprimento todos os vereadores presentes. Na pessoa da senhora Daiane Melo Alves, secretária municipal de Fazenda, cumprimento todos os secretários presentes. Senhor Luiz Felipe de Miranda, Paulo Apóstolo, todos os colaboradores, colegas meus, servidores, colegas do departamento. Então, estamos aqui para dar cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, do que tange o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 101 de 2000. A nossa apresentação se refere ao terceiro quadrimestre de 2025, que coincide, com o encerramento do exercício. Nossa apresentação irá se dividir em 4 tópicos: receitas, despesas, limites constitucionais de lei de responsabilidade fiscal, dívida consolidada e restos a pagar. O nosso primeiro grupo das receitas, lembrando que as receitas são os ingressos financeiros, que o município tem, oriundo de arrecadação própria e transferência de constitucionais, legais e emendas parlamentares. Esse primeiro quadro é o quadro da receita total do município de Araguari. Lembrando que, quando eu apresento aqui, eu apresento o consolidado, somando os valores das autarquias, e entidades. Então, nós temos o gráfico. A receita do terceiro quadrimestre de 2025 foi um montante de 366 milhões. Nós tivemos, no ano de 2025, uma receita estimada de 834 milhões. No terceiro quadrimestre, correspondendo a 44%, arrecadamos 366 milhões. Fechamos o exercício, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, com um montante de 986 milhões, representando 118%. A receita, ela se divide em 2 grandes grupos, receitas correntes e receitas de capital. Receita corrente é a responsável para dar manutenção no custeio da máquina pública. Vou apresentar os principais grupos de receitas correntes, esses aí oriundos de arrecadação própria do município. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tivemos estimados para 2025, nesse grupo, 150 milhões. No terceiro quadrimestre, arrecadamos 54 milhões e 600 mil, representando 36%. No final do exercício, somando os 3 quadrimestres, arrecadamos 141 milhões e 600, representando 94% da receita estimada. Só uma indagação, antes que a gente já passe, a secretária Mariel, qual que é a sua leitura do superávit de 118% na LDO que veio? Da onde surgiu isso? Tendo em vista que a receita
própria de contribuição de melhoria não apontou isso. De onde foi esse acréscimo, que passou nos 3 quadrimestres para 118%? Só... Vocês conseguem? A minha leitura é que, do montante total do que seria de receita do município, que até a própria Casa ajudou, foram os recursos que vieram oriundos das portarias da saúde. Esse era o nosso estimado, né? Tiveram até 2 leis. Esse ano a gente reajustou a LOA, né? Já com a previsão de todas as habilitações que ocorreram, né? Graças também ao Hospital Sagrada Família, e além da ampliação dos leitos de UTI. Seria em relação a isso. Então, são chamados os recursos extraordinários. Seriam esses? Recursos vinculados. Ok. E aí, não seria extraordinário, né? A gente teve as leis aprovando todos eles. Sim, eu falei, porque a minha pergunta é se você alcançou. Quando você mandou a LDO, você tinha uma previsão, é lógico, a estimativa, e foi 118%. Isso. Queria só saber o que levou esse 18% a mais da sua estimativa. Esse é o raciocínio. Seria um somente das habilitações. Não teve um aumento do IPVA ainda, o IPTU seria para esse ano, após a questão do cadastro. Esses impactos a gente espera alcançar nesse ano. Ok. Não estou lembrando de cabeça, mas nessa LDO você já trouxe o que teve de superávit. Fé em Deus que a gente vai atingir e vai precisar de mais lei, viu? Ok, obrigado. Pode prosseguir, por favor. Aí nós temos o gráfico de algumas receitas que representam os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós colocamos as principais. IPTU. Nós estimamos para o exercício de 2025, 57 milhões. Arrecadamos no terceiro quadrimestre, 13 milhões e 700, representando 24%. Fechando o exercício de 2025, nós arrecadamos de IPTU 36 milhões e 600, representando 64% do montante total. ITBI, estimamos 13 milhões e arrecadamos no terceiro quadrimestre 6 milhões e 200, representando 47%. Fechamos o exercício com arrecadação total de 13 milhões e 600, representando 104%. Imposto de renda retido na fonte. Estimamos 27 milhões, arrecadamos 13 milhões e 600 no terceiro quadrimestre, representando 50%, e fechamos o exercício com 32 milhões e 200, representando 119%. Imposto sobre ISS. Estimamos 47 milhões, arrecadamos no terceiro quadrimestre 18 milhões e 500, representando 39%, e fechamos o exercício arrecadando 51 milhões e 200, representando 109%. Tá, uma observação, fazer uma pergunta para a secretária de Fazenda. Dos impostos, taxa de contribuição, o único que ficou abaixo, bem abaixo, foi o IPTU. Então, isso mostra que nós não estamos conseguindo alcançar, porque o ISS 109%, imposto de renda 119%, TBI 104% e IPTU 64%. Nós já implementamos no ano passado a questão do georreferenciamento, agora esse ano vai ser mais efetivo. A minha pergunta tem algumas ações já planejadas pela Secretaria de Fazenda para que a gente aumente a porcentagem? E aí pergunto se o lançamento da dívida ativa, no ano passado, de serviços provenientes de serviços urbanos, IPTU progressivo, que vai incrementar essa. Então, eu queria, haja vista, porque na prestação de conta fica visível e notório que o IPTU, que é uma das nossas taxas de contribuição de recursos próprios, nós estamos muito aquém comparando aos outros que foram acima da expectativa. Então, a minha pergunta
se há um planejamento por parte da Secretaria de Fazenda para que a gente melhore a questão da receita e quanto de dívida ativa foi lançada e se você já tem perspectiva com o georreferenciamento, já que houve um investimento muito alto por parte do Executivo na contratação da empresa, se você tem previsão para esse ano, se a gente melhora de 64%. Essa é a minha pergunta. Boa tarde, né, a todos, né? Então, com relação a essa parte do IPTU, o que acontece? Nós estimamos um valor, né? Só que o lançado não foi o que a gente estimou, até pelo fato de a gente não ter ainda atualizado, nesse primeiro momento, a minha parte cadastral com relação à metragem. Então, assim, a parte do IPTU, esse ano, como todos já sabem, né, teve a notificação, enfim, então, nesse primeiro ano vai ser a atualização da metragem. O valor cobrado, o reajuste é o previsto no índice, não teve mudança na forma de cobrança nem nada. A parte da dívida ativa, a gente inscreveu, tem feito assim, né, os protestos, tem contribuído. E teve uma outra situação também que nos ajudou, mas foi mais no final do ano, né, novembro, que é os auditores, né? Em novembro, eles começaram, assim, intensificou umas fiscalizações. E aí, agora, no início desse ano, teve um impacto, porque justamente na parte do Simples Nacional, né, para ele fazer opção pelo Simples Nacional, ele tem que estar, ok, né? Sem pendência em nenhuma esfera. Então, assim, com isso, a gente identificou quem estava devendo no município, se ele não regularizasse, ele não poderia ir para o Simples Nacional. Então, assim, eles me apresentaram que teve um volume grande, né, de empresas que foram lá regularizar no mês de janeiro. Com relação a essas fiscalizações, também teve várias empresas notificadas para elas se autorregularizar. Então, assim, não vai ser só o IPTU, né, devido a essa trava que eles estão fazendo, essa fiscalização, estão impactando em todas aquelas receitas relacionadas. Então, assim, eles têm buscado a regularização sem eu precisar ainda entrar com uma execução. Então, assim, você tem os dados de quantos por cento depois de executado realmente ensejou de pagamento? Você tem essa porcentagem? O senhor fala... Por exemplo, executou 100 milhões. Quantos dos 100 milhões executados, efetivamente, tornou-se receita? Se você não tiver, não tem problema, é só você encaminhar eu mando depois. para o senhor, porque realmente eu estou reunido com eles, para a gente perceber se isso realmente está dando resultado. Porque o recurso próprio, né, do que você está me passando, não obstante a gente tenha tido superávit, mas foi não proveniente de recurso próprio, isso. Nós somos ainda muito dependentes dos recursos dos repasses constitucionais. Então, quanto mais nós implementarmos ou incrementarmos, melhor dizendo, as nossas receitas próprias, melhor a condição de investimento. Então, eu ainda acho pouco IPTU devido ao investimento do georreferenciamento. Pelo que se investiu no Executivo, nessa tecnologia, eu vejo ainda que a gente não conseguiu ter o retorno ainda em recurso. É a minha leitura, eu não estou lá vivenciando no dia a dia, os dados aqui, né? Às vezes são frios, né? Eu não estou lá no dia a dia. É porque, assim, o georreferenciamento, ele envolve vários cenários, assim, né? Eu fiz o geo, eu levantei os dados, mas até para colocar ele em prática, assim, ele está, né? A gente tem um rito aí. Então, assim... o ano passado, não conseguimos implantar essa atualização cadastral, mas esse ano vai ser implantado. Uma outra situação também que é nível Tribunal de Contas, né? Assim, o ano passado eu fiz uma pós no Tribunal de Contas, até na área de finanças, e eles alcançou que hoje o maior problema dos municípios é a PGV que está defasada. Então, assim, teve estado que o próprio MP de Contas determinou essa atualização, assim, justamente porque eles alcançou que uma das dificuldades financeiras do município é justamente essa PGV estar desatualizada, porque ela impacta na base de tudo, né? De IPTU, de várias taxas que a gente tem ali. O prefeito decidiu fazer atualização via decreto? Não, a gente não avançou nisso ainda, a gente ainda está fazendo a parte da PGV, os cálculos direitinho, para depois apresentar aqui, né, juntar a casa, para a gente poder tomar as decisões. Mas esse ano não tem atualização de IPGV, é só mesmo do índice.
é uma coisa que, se der tudo certo esse ano, vai ser para os próximos anos, aí nós vamos estudar a melhor forma de estar implantando isso, entendeu? Então, se podia depois, por gentileza, encaminhar para nós quanto de executado, quanto que trouxe de receita das execuções, para a gente ver se está alcançando. E, assim, quero que conste em ata, vou nem passar, porque eu sei que você é fim do processo, mas eu gostaria muito que o IPTU progressivo saísse do papel e fosse aplicado na nossa cidade. Isso é importantíssimo para a saúde e financeiro também. Então, assim, os dados que eu tenho é que nenhum IPTU progressivo foi lançado para nenhum imóvel. Eu posso sair daqui e ver 20 imóveis só nesse quadrante. Então, assim, se nós queremos ter uma melhora em investimento, eu, como vereador, cobro isso, a gente precisa usar os institutos e mecanismos legais que nós já temos. Então, a minha posicionamento como presidente da comissão é constar em ata que eu solicito que a prefeitura faça, porque não existe mais nenhuma dificuldade quanto ao entendimento e aplicabilidade. É muito claro, né? O procurador, o representante da procuradoria está aí. Então, por que eu encerro essa parte para continuar? É porque 64% do IPTU é muito pouco em relação ao alcançado de porcentagem dos outros taxas e impostos. Então, é só fazer essa questão, que eu acho que é importante, porque senão a gente investe bastante na execução e talvez a execução não está redundando no retorno de receita. O IPTU progressivo, ele é um mecanismo muito mais eficaz, porque se ele não pagar, ele vai ter a cada ano subindo uma porcentagem. Isso vai onerar, sobretudo para aquele que tem o imóvel para especulação imobiliária. Então, é só esse adendo para a gente poder melhorar a nossa arrecadação aqui, viu, secretário? Eu sei que a senhora, se a senhora tiver pretensão política, pode ser que a senhora, mas assim, se a senhora não tiver, vamos fazer o dever de casa, é indigesto politicamente, mas é necessário, porque a gente já tem isso aplicado, e eu gostaria muito de ver que a nossa receita própria desse condição, uma robustez financeira muito maior. Assim, só complementando essa parte do IPTU progressivo, eu já reuni com o Zé Flávio, está em pauta. Até eu assumi a secretaria em novembro e vou confessar que está sendo um desafio assim, imenso. E, assim, esse ano teve a reforma tributária, nós temos mudança na nota fiscal nacional, então, assim, o mês de janeiro foi muito intenso. Então, assim, eu tenho várias linhas de frente, assim, caminhando ao mesmo tempo. Mas está em pauta, assim, até hoje, conversando com o Zé Flávio sobre a situação, da gente vir regulamentando aquilo que ainda falta, até no nosso Código Tributário, como o IPTU progressivo e umas outras demandas também. Mas a gente vai dando um retorno para o senhor e vai acompanhando. Palavra, presidente? É o vereador. Pois não. Vereador, Quem Paulo pediu? Apóstolo. Ok. Pois não, Paulo. Só dentro de georreferenciamento, me corrija se eu estiver errado, foi lançado em outubro, né, notificado em novembro, aberto os prazos para os contribuintes contestarem e lançado no sistema em dezembro. Então, esse índice ele não esteve em 2025, vai ser cobrado agora a partir de 2026. Então, foi lançado o ano passado para que possa ser cobrado a partir do exercício 2026, certo? Ok, princípio da anterioridade, né, advogado? Presidente. Vamos lá, pode continuar, Fernando. Agora vamos para as informações das transferências correntes, que são os recursos recebidos da União e do Estado. O município de Araguari estimou em 2025 542 milhões. No terceiro quadrimestre, arrecadamos 265 milhões, correspondendo a um percentual de 49%. Fechamos o exercício com um total de 727 milhões, representando 134%. Agora temos as principais transferências correntes do município. Fundo de participação do município. Estimamos 100 milhões e arrecadamos 36 milhões, representando 36% no terceiro quadrimestre. Fechamos o exercício
com montante de 96 milhões, alcançando o índice de 96%. Transferências correntes da saúde. Estimamos 148 milhões. No terceiro quadrimestre, arrecadamos 130 milhões, representando 88%. E no fechamento do exercício, arrecadamos 345 milhões, alcançando 233%. Transferências do Fundeb. Estimamos 58 milhões, arrecadamos 25 milhões no terceiro quadrimestre, representando 43%, e fechamos o exercício com 75 milhões, representando 129%. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, CMS. Estimamos 176 milhões, arrecadamos 47 milhões no terceiro quadrimestre, representando 27%. Fechamos o exercício em 135 milhões, representando 77%. IPVA, estimamos 32 milhões, arrecadamos 5 milhões e 600 no terceiro quadrimestre, representando 18%, e fechamos o exercício com 34 milhões e 800, representando 109%. Fechamos o grupo das receitas correntes e agora nós vamos falar sobre as receitas de capital, que são os ingressos financeiros para custear despesas de capital, obras e material permanente. Em 2025, tivemos uma receita capital estimada de 59 milhões, arrecadamos no terceiro quadrimestre 18 milhões, representando 31%, e fechamos o exercício com 27 milhões e 700, representando 47%. As principais receitas de capital, operações de crédito. Estimamos 50 milhões e arrecadamos 9 milhões e 200 no terceiro quadrimestre, representando 18%. Fechamos o exercício com 13 milhões e 300, representando 26%. Alienação de bens, estimamos 940 mil, arrecadamos 1 milhão e 700 no terceiro quadrimestre, representando 181%. Fechamos o exercício com 3 milhões e meio de alienação de bens, representando 372%. Transferências de capital, estimamos 8 milhões, arrecadamos 7 milhões e 100, representando 88%. Fechamos o exercício com 10 milhões e 900, representando 136%. Agora vamos dar início ao grupo das despesas, que são todos os desembolsos que nós temos para custear a máquina pública, né? Serviços, pessoa jurídica, folha de pagamento, material de expediente, etc. Só para ficar na ata, essa alienação de bens 372, pode dizer que foi, qual alienação que foi o limite de 372%? Acima? Foram os leilões. Leilões? Isso. Aí teve um ano que a gente, né? Enfim, a gente precisa fazer a validação, localizar os terrenos. Com o GEL a gente conseguiu identificar alguns e isso a gente consegue evoluir nesse... Então é uma política pública que tem redundado... Sim, e isso. Inclusive, né, está atrelado ao fundo, é um fundo específico e apoia muito a gente na parte de investimento. Ele está atrelado somente para despesa desta modalidade. Ok, então fique registrado. Pode continuar. Despesa total.
tivemos uma despesa total atualizada, né? E eu estou com a dotação atualizada de 1,053 até 31 de dezembro de 2025. No terceiro quadrimestre, tivemos uma despesa total liquidada de 359 milhões, representando 34%. No exercício, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, liquidamos 926 milhões, representando 88%. Agora eu vou abrir o principal grupo de despesa, né? Porque como as receitas, nós temos receitas correntes, receitas de capital, temos as despesas correntes e despesas de capital. Despesas correntes, dotação atualizada, 939 milhões e 31 de 12 de 2025. Liquidamos despesas correntes no terceiro quadrimestre, 337 milhões, representando 36%. Fechamos o ano com 875 milhões de despesas correntes liquidadas, representando 93%. Agora nós vamos segregar as despesas por categoria. Temos as despesas de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Pessoal e encargos sociais. Dotação atualizada, estimada 345 milhões e 800. Liquidamos 130 milhões, representando 37%. Fechamos o exercício com 336 milhões, representando 97%. Juros e encargos, estimamos 300 mil e liquidamos 1 milhão. Juros e encargos totais, 700 mil, representando 70%. Outras despesas correntes. Despesa estimada atualizada, 591 milhões. Liquidamos no terceiro quadrimestre 206, representando 35%. Fechamos o exercício com 537 milhões, representando 91%. Porque só um minutinho. Solicitado. O que está dentro do slide é Só repetir aqui, porque tem que E- ficar gravado, senão Tá. ele solicitou que você repetisse, por favor, juros e encargos, a porcentagem. Vou só voltar o slide aqui. O que está dentro do slide é referente ao quadrimestre, Aurível. No rodapé é o fechamento do ano. Foi estimado, dotação atualizada, né? 1 milhão. E no terceiro quadrimestre, 300 mil, representando 30%. No ano, juros e encargos, 700 mil, representando 70%. Pode progredir? Pode? Vou fazer uma pergunta para frente, que aí a gente ganha tempo aqui. Despesa de capital. São os gastos destinados à aquisição e melhoria e ampliação de ativos, né, como obras, material e permanente. Estimamos, né, uma despesa de capital, que está com dotação atualizada, em 31/12, de 113 milhões. No terceiro quadrimestre, liquidamos 22 milhões, representando 19%.
e fechamos o exercício com 51 milhões, representando 45%. Ayane, você sabe dizer quanto do Parque Linear já entrou aqui? Planilhado eu Maria, realmente desculpa, não tenho. Hoje eu estou te apertando, né? Nada. Eu tenho planilhado, a gente já está indo para a 10ª medição. Eu teria que pedir só Tá. para Depois estratificar do que você foi pago em 2025 e É só do que para foi... me ter. A última prestação de contas foi me passado que seria 50 milhões. Era estimativa, Isso. né? Aí eu quero só de quanto foi efetiva a tese, depois se Certo. encaminha, por gentileza, para a Certo. comissão. Tinha um plano de trabalho de tentar antecipar a obra, a gente acabou, né, Ok. reduzindo. E só tem um apontamento importante que também, dentro dessas previsões de investimento, também tem os recursos de transferência de convênios federais, que acabou atrasando um pouco o repasse, acontecendo só nesse Tá. ano. Quando tá? se encaminhar, se você puder individualizar para nós, Sim, por senhor. gentileza. Obrigado. Pode deixar. Limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro limite que temos aí é o gasto com o pessoal. Ele encerrou o exercício em 35,78%, respeitando o limite prudencial, né, que é 51,30%. A base de cálculo dele, só para entendimento, ele apura os gastos de pessoal dos últimos 12 meses, né, ou seja, de janeiro a dezembro de 2025, e divide pela receita corrente líquida ajustada. Então, ele pegou um gasto de 364.364,34, dividiu por 945.384.580,83, alcançando o valor de 35,78%. Tá, eu não tenho formação matemática, então eu sou bem ruim de matemática, mas você apresentou bem. Eu pergunto para o Jonatas, para você deixar claro na nossa aqui, essa porcentagem da folha está correta? Por que eu te pergunto? Levando em consideração que no segundo quadrimestre, vocês apresentaram 46,06% do índice da folha. Levando em consideração do que foi arrecadado no terceiro quadrimestre, não bate para diminuir de 46,06 para 35,78. Matematicamente, a gente não consegue ver esse decréscimo em relação ao que incrementou de receita no último quadrimestre. Então, Posso só incrementar? Sim, é só eu quero porque todo mundo sabe que esse índice ele é um índice importantíssimo para tudo. Então, assim, para quem não tem a calculadora como eu, pegando os dados do segundo quadrimestre para o terceiro quadrimestre, a diminuição da folha de 46,06 para 35,78, pelo que aumentou de receita, não fecha. Até se você puder me explicar, e eu queria que fosse registrado se esse índice de 35,78 está correto. Pela minha história de vida pública, eu acho que a gente nunca chegou com um índice tão baixo de folha de 35%. Não me recordo historicamente de termos chegado assim. Mas assim, a minha preocupação é que os dados sejam corretos. Então, assim, a minha preocupação, porque, lembrando, Fernanda, que na prestação de conta anterior foi apontado divergências de valores. Você está lembrada disso? Aí depois você ficou de encaminhar o relatório, foi apontado. Então, a minha pergunta primeiro para o Jonathan e depois o índice de 35,78%, terceiro quadrimestre, está correto? Isso, o índice ele está correto, só que vale uma observação, e por isso que a gente tem sido tão criterioso também com projetos de lei que têm impacto financeiro na folha de pagamento. Por quê? Esse registro aí, né, que é fornecido para a gente, ele computa aquelas receitas que vêm de repasse
dos convênios da saúde. Por ele transitar no Fundo Municipal de Saúde, ele computa como receita e, na verdade, não é. Então, ele está certo, mas a gente precisa ser muito criterioso e desconsiderar, fazer as deduções necessárias, porque contabiliza como receita algo que não pode ser gasto como despesa de pessoal. Em resumo, é isso. Quando aumenta... Porque o jeito de eu abaixar esse índice ou é aumentando a receita ou diminuindo o gasto com o pessoal. A gente tem conseguido reduzir, comparando ali anualmente. Esse último reajuste que teve, ele foi contabilizado só agora em 1º de janeiro, né, dos 10,48%, mas tudo aquilo que entra como receita tem que ser analisado ali pela equipe técnica, principalmente da Secretaria de Fazenda, para que a gente não meça os pés pelas mãos, né, principalmente com a criação de novos impactos. Então, é exatamente o limite prudencial, né, como o senhor bem já sabe, é 51,4%, a gente está bem longe, mas a gente faz essas deduções antes de mandar qualquer projeto de lei. Inclusive, nos últimos impactos que chegou a essa casa, nos últimos projetos de lei com impacto que chegou nessa casa, os nossos impactos financeiros, a gente acrescentou uma linha naquele modelo que a LRF traz, a gente acrescentou uma linha justamente para ir acompanhando esse índice também. Eu ia te falar exatamente isso, pelos últimos impactos, você colocou um índice diferente do que está na prestação que de contas. ele tinha uma linha a mais, que era justamente as duas informações. Esse índice que vem no sistema para a gente e depois com essa dedução do repasse da saúde. Perguntar para a controladora, nós não corremos o risco do TCE amanhã ou depois dizer que a gente não poderia ter computado essas receitas da saúde? Haja vista que o próprio secretário acabou de dizer que existem na receita, mas a gente não leva em consideração porque, em tese, não deveria ser levado. Nós não corremos o risco do TCE vir e aí a gente estourar o nosso limite? Boa tarde. É só apertar. Fernanda, deixa eu responder essa rapidinho. Que esse, inclusive, foi até um apontamento, porque esse índice, além de impactar na folha, também impacta no repasse de 5%, que é obrigatório para a Câmara. Ele também impacta exatamente nas emendas impositivas que têm que ser repassadas para a Câmara. E eu pedi apoio, né, o Alexandre Lopes, o senhor conhece a assessoria, e perguntei, não tem como a gente reduzir o que vem de CNES para CNES? Porque, assim, eu não estou deduzindo o que vem para o Fundo de Saúde, porque com as habilitações das UTIs, do leito de cardiologia, de pediatria infantil, nada disso que é o deduzido. É o que entra, quica, sai, que é literalmente o que vai para o hospital, atrelado do CNES do Sagrada Família e ao CNES da Santa Casa. Então, eu fiz esse questionamento. Não tem como a gente reduzir, você está vendo como é que está subindo as minhas emendas impositivas de vereadores? Você está vendo como é que está o repasse? No pau da goiaba, isso assim, na fonte 500, né, tem um impacto muito forte. E ele falou, Mariel, infelizmente, não, é o contrário, né, você vai estar fazendo uma pedalada se você fizer um desconto desse. Aí eu fiz, não tem outro jeito, a gente consegue verificar como é que o pessoal lá em Barretos faz, né? Que é inclusive, nós fizemos, né? a parte, vereadora, inclusive, nós fizemos um vasto estudo com o orçamento do município de Barretos e também com o orçamento da Prefeitura de Uberlândia, para que a gente não tomasse nenhuma decisão precipitada e todos fazem exatamente nos mesmos moldes que está sendo feito aqui em Araguari. Por isso, o Jonathan tomou a precaução de toda vez que vai mandar um projeto de lei, a gente faz dois cálculos. O cálculo computando esses valores e o cálculo deduzindo esses valores, porque muitas vezes nós somos mero ponto de passagem, né? Porque o recurso vem atrelado ao CNES da instituição. Então, ele cai no município, mas ele já é da instituição. Então, nós recebemos e fazemos exclusivamente o repasse. A minha preocupação é até mesmo de contribuir para o Executivo, porque, em relação ao repasse da Câmara, pode ser reajustado. De você ter passado a mais, não vai ser questionado. A minha preocupação é se amanhã ou depois não colocar, e a lei de responsabilidade fiscal é muito clara quanto ao índice da folha. Então, a minha preocupação é se a gente tem essa segurança de amanhã ou depois. Eu até louvo a sua decisão de você manter o índice
levando, porque essa é a realidade de receita realmente. Mas a minha preocupação aí da controladora é se amanhã ou depois a gente não tem aí o TCE vindo, mudando, e aí a gente vai ter que correr atrás de prejuízos. Porque uma coisa você está levando, só que eu sei como é que é. A prestação de contas na mão de um vereador, ele vai dizer, vou lá pedir aumento lá para alguma categoria, porque está 35,78%. Então, eu sei porque eu faço parte dessa raça chamada político. Então, a minha preocupação é exatamente, é por isso que eu insisto, se a gente não corre o risco, não obstante, sei que Barretos foi citado, amanhã ou depois a gente não ter que resolver um problema que não fomos nem nós que criamos. E até uma preocupação amanhã o hospital decide que não quer mais ser SUS, pronto. E aí, como é que a gente município ficaria? Então, a gente sempre trabalha em cima, né, desse índice. Foi um pedido, uma exigência que eu disse, não tem condições. Pode ser também que os repasses diminuam, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com o que é deduzido, só ratificando o que a Tereza falou, que é o que vem amarrado no CNES, tá? Graças a Deus, a gente tem várias habilitações, a Tereza tem feito um excelente trabalho na saúde, tem batido muita meta, o Fundeb também, a gente tem batido muita meta, então, tem aumentado esses valores, seria somente, tá, a dedução do que é do CNES do hospital. Essa preocupação, ela iniciou assim que a gente começou a receber as habilitações, porque a gente tinha previsão, né? Só que a previsão ela foi suprida ainda mais rápido, né? Por exemplo, nessa apresentação da Fernanda, a gente vê aí que a gente tinha projetado 148 milhões no fundo. Em dezembro, a gente alcançou 347 milhões. A gente sentou há poucos dias atrás e a gente acredita que esse ano chega em 450 milhões. Então, assim, a gente está vendo um crescimento muito rápido, a gente recebeu a visita do Tribunal de Contas, a gente apontou todas essas dúvidas com eles, a gente abriu o questionamento, porque a gente está vendo aí 2 municípios, né? Araguari e a Secretaria de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde. E também tem aumentado bastante por conta dos outros municípios que têm mandado recurso aqui para Araguari. Tem outra maneira? Não tem. É fundo a fundo. Só para computar, então, para ficar claro para a ata que vai ser transcrita, que o município apresentou o índice de 35, mas foi comunicado pela Secretaria de Planejamento, controladora, que vocês têm um índice, não levando em consideração essas receitas, porque elas são apenas, a Prefeitura repassa para o CNES. Então, eu lhe pergunto, o índice, retirando essa receita, está em quanto da folha? Você chegou a terminar aquele cálculo, Daiane, sobre... Assim, nós fizemos um cálculo, Levi, porque até eu e a Fernanda conversou sobre esse assunto hoje. Porque, na verdade, tem outras deduções também, que acaba que é despesa corrente, né, Fernanda, que deduz que também impacta, acaba que ele não compõe o gasto pessoal, mas ele é um gasto que eu tenho. Igual estagiários não entra no cálculo, eu tenho a despesa. Os pensionistas, né, Fernanda, que a gente estava olhando, os aposentados. Então, assim, é gasto que eu tenho com o pessoal e ele não entra nesse cálculo do índice, assim, né, para me ajudar, para que ele fique equilibrado. Então, assim, aproximadamente, desconsiderando os recursos que vêm amarrados com os CNES, está na média de uns 50%. Assim, tá aproximadamente 50%. Eu vou pedir, então, para a Secretaria de Fazenda e Administração encaminhar para essa comissão, por favor. Aí a gente fica dado. Então, com isso, Jonathan, a gente já toma conhecimento que a Folha, retirando essa receita que ficou ponto pacificado, que o município não desfruta, ele simplesmente repassa, no sentido que isso incrementa a fonte, nós estamos já no limite. Então, você sabe que agora nós teremos o piso da educação, 5,6%. Isso. Então, assim, você já pensou algumas ações, porque a gente está vendo aí muito processo seletivo, muita convocação. Recentemente, a gente votou aqui diversos projetos de lei aumentando. Eu votei favorável, todos eles. Eu estou só alcançando como presidente.
da comissão a minha preocupação de que já estamos no índice já chamado prudencial. Então, no terceiro quadrimestre. Se a gente não repetir a mesma receita, se corremos um risco de, em julho, a prefeitura já está descumprindo o que a lei de responsabilidade fala. Então, a minha pergunta é, eu preciso desses dados para mim ter o acompanhamento. E porque quando eu for votar a partir de agora, qualquer questão, mesmo que seja favorável aos servidores, por responsabilidade, eu preciso levar em consideração que a gente pode, amanhã ou depois, ter problema com o índice. Então, assim, se você puder encaminhar para nós, por favor. E se você já está pensando em algumas medidas, já que nós já estamos no mês de março. Sobre o processo seletivo, a gente está fazendo uma troca, né? Na verdade, a gente tinha os contratos do processo seletivo de 2023 vigente ainda, né? Cantineiras, serviços gerais, motoristas, né? Cuidadores escolares. E então está tendo uma troca, na verdade. E a gente, inclusive, conseguiu alterar a carga horária de um dos cargos, que é o caso dos serviços gerais, por exemplo. Com essa troca desse cargo horário, a necessidade de contratação, por mais que o salário é mais alto, mas a necessidade de contratação diminui. Então, no global ali, vamos dizer assim, tem uma economia, na verdade. Com relação a outras economias, né, a gente veio tentando regulamentar a escala, tentando ali colocar um escudo de tudo quanto é lado, principalmente também para a gente futuramente não ter, né, futuros passivos trabalhistas aí. A gente tem de tentar diminuir as horas extras com criação de escalas como 24 por 72 e a 12 por 36, que ainda não era regulamentado no município. E a gente também está tentando fazer a contratação de uma reparametrização de verbas, né, porque nem sempre quer dizer que tem que tocar no bolso do servidor, vamos dizer assim. Às vezes, com uma reparametrização de verba, a gente consegue fazer um trabalho, né, que a gente diminua as nossas guias aí, nossos impostos e consiga ter alguma economia também. No tocante ao piso da educação, realmente alguns cargos ainda têm que ser vistos, mas aquilo que é maioria, como, por exemplo, os professores, supervisor de ensino, orientador, eles já estão recebendo mais do que o piso, inclusive. O salário base hoje do professor, 3.300, supervisor de ensino, 3.500. Isso já né, dentro da proporcionalidade. Que o nosso prefeito prometeu às professoras queriam dar, tá? Eu estou só te comunicando que o prefeito... Sim, mas assim, eu não vou entrar nessa Eu acho seara. bom o prefeito, eu só estou te comunicando que no seu planejamento, o prefeito fez a promessa, e eu sei que... Eu não vou entrar nessa seara, isso aí cabe a ele, mas falando tecnicamente com relação a isso, a gente não teria obrigação, vamos dizer assim, de fazer isso. Tem o cargo de secretário escolar e o cargo de recreador, que esses sim, eles precisam passar por essa revisão, que ele corresponde à jornada, principalmente recreador, que corresponde à jornada integral, né, a carga horária de 40 horas, né, do profissional do magistério. Então, eles realmente, de fato, esse daí tem que mudar mesmo. Agora, o restante é questão de compromisso, né, eu não vou entrar nessa seara, mas não existe essa obrigação por parte da legislação. Então, só fica, então, depois você encaminhar para nós, por gentileza, tá? E parabenizar por você ter tomado a iniciativa de colocar no impacto essa observação. Então... Levi, só um apontamento também, parabenizar assim, o trabalho do Jonathan, que esse ano a gente finalizou todos os processos em inquéritos civis que a administração pública tinha referentes à gratificação. Então, né, foi um trabalho, né, e isso também em função até de mapear o que é que pode gerar futuros processos que vai gerar precatórios, né? Então, só ressaltar isso. Que fique registrado o seu trabalho, tá? Pois não, pode continuar. Só respondendo os questionamentos anteriores, senhor Levi, a divergência de valores que nós tivemos na última apresentação foi na questão da receita, né? Ela foi retificada e encaminhada a essa casa, certo? E a metodologia de cálculo do gasto pessoal, ele não é somando os quadrimestres. Então, você não vai conseguir fechar dessa forma de cascata. Como que ele é feito?
é os últimos 12 meses. Então, quando eu apresentei o terceiro quadrimestre, eu peguei a receita de janeiro a agosto de 2025, mais os últimos 4 meses de 2024, dividido pela receita da mesma forma. Então, ele não vai só no final do exercício, que ele comporta o efetiva despesa do ano com a receita do ano, tá? Como ele coincide com o encerramento do exercício. Eu só levei, porque você está apresentando o terceiro quadrimestre, que é o final do coisa. É só a sua observação. Pode continuar. Agora vamos para o índice da aplicação Fundeb. Acho que eu subi só um minutinho. Pulei um slide, desculpa. Então, temos a aplicação do índice constitucional, né, da educação, obrigatoriamente 25% durante o exercício. Aí nós conseguimos respeitar o índice, alcançando 25,71. Nós tivemos uma base de receita de R$ 467.412.913,86, ao qual a aplicação devida seria R$ 116.853.228,42. Aplicamos R$ 120.200.000, chegando ao índice de 25,71%. Só pontuar também, né, das ações que a gente tem feito na educação, ficando a Cristiane Nery, segunda-feira, dia 23, o prefeito estará novamente em Brasília recebendo o selo ouro de educação, né? São 3 categorias, ouro, prata, bronze, e Araguari novamente, consecutivamente, está, né, recebendo a medalha ouro por todos os serviços, a qualidade, né, que foram identificadas na educação no município de Araguari. Tá? Obrigada. Próximo índice, aplicação em educação, Fundeb. Tivemos uma receita, base de cálculo para apuração do índice, 77 milhões, do qual deveríamos aplicar 54 milhões, que é o 70% obrigatório. Aplicamos 58.200.000, respeitando o índice de 75,34%. O outro índice, aplicação em saúde. Tivemos uma base de cálculo para aplicação de 458.366.130.098, da qual deveríamos aplicar 68.800.000, que representa 15%, e aplicamos 135.200.000, alcançando o índice de 29,48%. Uma pergunta para a controladora. O índice da educação 25,71, nós não corremos risco de glosar e não cumprir os 25%, então não está muito próximo. Eu não tenho aqui de cabeça, mas o ano de 2024, que a gente fez na primeira prestação de conta, o índice foi bem 28, alguma coisa. Corremos o risco de ver glosado e esse índice não ser cumprido? 25,71 é um índice tranquilo para isso? Não isso é normal que sempre ocorre essa glosa. Não é um índice tranquilo, né? É um índice apertado, mas está dentro do percentualzinho das glosas, sim. Precisa orar muito forte, não, orar pouco. Tá, é porque eu realmente, sim, da minha vivência, tá eu percebo próximo, que né? ficou muito, muito próximo. Então, é muito perigoso, amanhã ou depois, que você sabe que o não cumprimento de índice. Né? Da educação, parabenizar o investimento da educação, que a gente está mais do que o dobro, né? Da saúde. Da saúde, de 15, a gente aplicou 29,48. Isso realmente mostra esse investimento e a gente tem percebido isso. Né? Então, parabenizar o Executivo e o trabalho da secretária Tereza. É tranquilo. A minha preocupação mesmo é com a educação, que está muito próximo do índice obrigatório. Só abrindo aqui um adendo, assim, realmente é um índice apertado, mas desde que eu estou aqui no município,
a parte técnica da Secretaria de Educação está aqui presente. De todas as prestações de contas que eu acompanhei nos últimos 10 anos, né, dos 4, a qual fui contadora, agora a gente ainda está em análise, nunca houve glosa. Assim, ela é uma secretaria extremamente organizada e que leva assim, essa questão do índice muito a rigor, mas é um índice apertado. Né? E, assim, só complementando, no final do ano, quando nós fomos até acompanhar com relação ao índice da educação, a gente fez um trabalho ali junto com o prefeito, e é igual ele pontuou, a cada 0,01%, né, ou 10 que ultrapassa, nós fizemos uma conta, gira em torno em cima da receita que estava, 4 milhões, entendeu? Assim, foi um cálculo que nós fizemos, que ele ficou assim, muito tranquilo, não é possível, vai ter uma glosa muito, muito acima. Assim, é perto, né, se comparado, assim, muito próximo do 25, mas acaba que esse ponto 71, agora eu não consegui fazer o cálculo, mas ele assim, dá uma diferença grande que para uma glosa, assim, nesse quantitativo, a gente mesmo nunca acompanhou aqui. Tá? Continuando. Agora vamos para dívida consolidada e restos a pagar. A dívida consolidada, que compõe a dívida fundada, ela alcançou um índice de 8,73%, tendo como base de cálculo uma receita corrente líquida de 957 milhões, alcançando 83 milhões e meio, isso representa 8,73%. Eu fiz a apresentação do restos a pagar, só para ficar bem claro. Esse primeiro slide é no que tange só o ente prefeitura. No próximo slide, eu vou colocar os judicionados, SAI, FAEC, FAMEP. Em 31 de dezembro de 2025, nós escrevemos restos a pagar processados, que são liquidados, né, de exercícios anteriores, 5.908.647,99, com o final do exercício do ano 47.998.819,59, fechamos com 53.907.467,58 reais. Então, processados são os restos que efetivamente estão na tesouraria para serem pagos, assim falando. Não processados. Em exercícios anteriores, 3.615.542,99, inscritos em 31 de dezembro de 2025, 43.684.105, totalizando 47.299.647,99. Só abrindo o adendo, a despesa pública ela tem 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é o compromisso, a reserva da dotação orçamentária. Então, 47.299.647,99 são empenhos realizados, mas não são despesas ainda acontecidas. Esse não processado, ele geralmente representa muito questão de obras, onde você tem que fazer o empenho para segurar a obra e ela tem uma lentidão maior de ser concluída. Tá? Tá, só uma pergunta no que tange os restos a pagar. Na segunda, a prestação de contas do segundo quadrimestre, você apresentou um gráfico de restos a pagar não processados, 34 milhões inscrito em 2024. Tá? Você não tem esse dado aí, não tem? Para você acompanhar? O senhor está aí com o do segundo quadrimestre? Segundo quadrimestre, porque você colocou saldo inscrito de restos a pagar exercício 2024.
inscrito, né? E em 31 de agosto, finalizou 7.435. É esse slide que o senhor está... Não, é aqui, ó, esse quadro aqui, onde você colocou inscrito em 2024. Eu já vi isso aqui no segundo quadrimestre, já estávamos... Então, assim, inscrito em 2024, 34 milhões. Não processados. Inscritos. Saldo inscrito no exercício 2024. 34 milhões. Certo? Aí você colocou exercícios anteriores, 3 milhões. Aí, levando em consideração que você passou um saldo do segundo quadrimestre de 13.036.636,17, aí você entrou com inscrição dos saldos anteriores. 3 milhões, eu não consegui entender onde... É porque esse quadro, quando a gente apresenta o terceiro quadrimestre, esse quadro aqui já representa a posição de cada um deles em 31 de dezembro. Essa questão dessa informação que o senhor está pedindo, eu não trouxe o comportamento que aconteceu de agosto a dezembro. Então, o que seria isso? Esse 34 milhões aqui, ó, 450, 542,68, inscrito em 2024, nós cancelamos. Isso é o slide que 427 e fechamos com 13. Então, é isso que eu te falo. Então, quando ele terminou aqui com 13, significa que eu já processei 10 milhões, ou cancelei, ou paguei. Só que eu não trouxe esse comportamento de agosto até 31/12. Eu já te trouxe o saldo final que ele escreveu em 31 de dezembro de 2025. Pela sua... Nós saímos lá de dívida de restos a pagar de 20 milhões. É isso? Só que esse quadro também, então, Levi, ele é o quadro... Aí, assim, eu entendo o seu argumento. Assim, o que tem que ficar registrado é que o que precisa estar junto, o que está no papel escrito e o que você está dizendo. Eu concordo e sei dos seus dados são corretos. Eu não estou questionando quanto a... Eu só estou questionando que, quando você me apresenta os dados aqui no relatório, eu pegando o relatório anterior, a minha indagação é do segundo quadrimestre, nós saímos de total de resta par de 20 milhões, e agora se apresentou um relatório de 101 milhões. Então, quando o fiscalizador ele vai olhar os relatórios estão dessa forma. Estão saindo de 20 milhões para 101 milhões. Então, assim, eu entendo que você vai desenvolver um raciocínio. Então, para isso, você precisa deixar no relatório essa forma clara, porque eu estou aqui, outros vereadores vão receber essa prestação de contas. Talvez eles não consigam alcançar, como nesse momento eu tenho dúvida. Então, você apresentou no segundo quadrimestre, restos a pagar, 20, e agora você está encerrando o terceiro quadrimestre, 101 milhões. Aí eu não consigo ver, se você puder me mostrar de onde cresceu de 20 para 101 de um quadrimestre para o outro. Não, esse não é assim. Esse não é o raciocínio. Primeiro momento, esse slide aqui, ele está contemplando SAI, município, FAEC, FAMEP, certo? Qual o slide? Esse segundo quadrimestre? Não, do segundo quadrimestre. Tá. Isso, esse que o senhor está argumentando, certo? Então, qual que é o raciocínio? Nós partimos de 7 milhões, porque uma coisa é o que eu vim processando e pagando de resta a pagar e o que eu escrevi em 31/12, certo? Então, esses 7 milhões aqui, 435, 179,31, eu não tenho aqui agora, que está englobando SAI, FAEC, FAMEP, como que ele terminou em 31 de dezembro de 2025? 5.908.647,99. O que eu liquidei em 2025 e não paguei? 47.998.819,59. Então, quanto que eu escrevi em 2025? 53.907.467,58. Certo? Não processado, a mesma coisa. Em 31/8, eu tinha 13.036.636,17. Em 31/12, esse 13 milhões
passou para 3.615.542,99. O que eu empenhei e não processei em 2025? Não liquidei. 43.684,105. Somando 47.299.647,99. Certo? Total, 101 milhões. Isso. Então, essa é a minha pergunta, de 20 para 101 milhões. É essa pergunta que eu insisto Fernanda, seja tem que respondida. apontar os pagamentos Não que é? já foram feitos. A gente coloca a folha, por exemplo, no 31/12. Não é um aumento, não, não é um aumento de 20. Dos 20 milhões, eu paguei 11, ficou 9. Só que de 2025 não tem como eu pagar ainda. Eu escrevi ele em 31 de dezembro de 2025, ele nasceu agora. Então, ela não aumentou de 20 para 101. O resto a pagar, ele nasce em 31 de dezembro de 2025. Certo? Levi, assim, Fernanda, até esse comparativo, a segunda planilha do último quadrimestre é o valor acumulado dos restos a pagar, que o senhor vai comparar com o quadrimestre anterior. Porque nessa reunião, a gente até quis separar, nessa audiência, nós quisemos até separar os restos a pagar do município, porque todas as audiências, assim, dá uma divergência de entendimento, assim, né, com relação aos valores. O que a Fernanda quis contemplar, explicar, é o seguinte: o resto a pagar, igual ela falou, 31 de dezembro, eu inscrevo todos os empenhos que nasceu no exercício. Caso eu tenha interesse, ou precise, ou está em andamento a obra, ou, enfim, eu inscrevo aquilo que eu ainda vou executar no ano seguinte. Então, assim, no decorrer, igual um exemplo, vamos lá para o acumulado, que às vezes fica até mais fácil. Em 31 de dezembro de 2025, somando os anos anteriores com o exercício de 2025, dá um acumulado de 62 milhões de liquidações em aberto que eu virei para pagar em 2026. Só que, nesse intervalo, eu paguei empenhos de anos anteriores e também cancelei empenhos de anos anteriores, entendeu? Porque sempre o cancelamento ele acontece quando não tem alguma demanda no decorrer do ano. Para o fechamento do exercício financeiro, até para inscrever os restos a pagar, a gente faz um pente fino nas secretarias, a gente vem trabalhando com os empenhos, porque o resto a pagar, ele impacta no meu índice de liquidez, né, para fins de fluxo de caixa, enfim. Então, assim, é um dado que todo dia, quando eu pago um empenho escrito em resto a pagar, ou eu faço um novo empenho, em 31 de dezembro ele vai ter um comportamento diferente do que tramitou no ano, entendeu? Que aí realmente é o saldo daquilo que precisou ser inscrito, entendeu? Pergunto para a secretária de Fazenda. Qual é o valor da dívida do município? Em 31 de dezembro de 2025. 31 de dezembro, no município consolidado, 62.245.120,25, dívida liquidada nas tesourarias para pagamento, da ASAI, da FAEC, da FAMEP e da Prefeitura. Então, levando em consideração que 31/12 de 2024, vou pegar pelos dados que vocês nos passam aqui, certo? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Só achar aqui. Pegar a primeira prestação de conta, primeiro quadrimestre, tá? Que aqui, em tese, vocês repassaram o saldo da dívida consolidada. Mas o primeiro quadrimestre eu já movimentei de janeiro a abril. Provavelmente eu já paguei, já fiz novos empenhos.
Assim, não vai bater exato com 31 de dezembro, mas ele já vai ter tido um comportamento. Então, hoje eu posso falar que a dívida do município é 62 milhões. Era em 31 Certo. de dezembro de 2025. Então, a minha pergunta, para que fique registrada em ata, nós crescemos quantos por cento a dívida ou nós diminuímos a dívida do município de 2024 para 2025? Essa é a minha pergunta. Porque você concorda comigo? Pelo que está aqui na prestação de contas, não é claro a leitura, vocês têm os dados. Claro, no sentido não que esteja errado, eu falo, não é claro, quem está pegando a prestação de contas não tem como, porque no segundo quadrimestre, Fernando, vocês trouxeram a dívida lá de 2024, na planilha do segundo quadrimestre. Agora, no terceiro quadrimestre, vocês já mudaram a prestação de contas, vocês tiraram FAMEP, FAEC. Não, então, assim, nós trouxemos as duas informações. Sim, não, tudo bem, eu só estou querendo assim, que fique registrado a dívida do município, 2024 para 2020. Nós terminamos 2025 em relação à dívida, crescendo ou diminuindo? Essa é a minha pergunta para ficar registrado. Assim, como a arrecadação ela aumentou, então nós inscrevemos liquidados mais do que o ano anterior, porque eu tive um aumento, inclusive os recursos que chegou do HUSF no final do ano, então muita coisa líquida. Eu não tenho o dado exato, mas assim, como eu tive uma arrecadação maior em 2024, acumulado, né, Fernanda, a gente estava olhando, teve um aumento, assim, inscreveu um valor, sim, a maior, porque a gente movimentou mais, né, tanto a receita quanto a despesa. E a gente trouxe, a Fernanda vai terminar de apresentar, mas nós trouxemos também a posição financeira em 28 de fevereiro de 2026, com relação a essa informação, ao que foi inscrito, liquidado e também processado. Que daí o senhor vai poder ver que de janeiro até 28 de fevereiro nós pagamos várias notas de 2025 e exercícios anteriores, entendeu? Tem como você mandar, então, um relatório para que você nos informe? Então, é o próximo slide, a Fernanda vai concluir a apresentação, aí depois, se o senhor quiser explanar mais alguma coisa. A apresentação do resto a pagar consolidado, processado, Prefeitura, 53.907.467,58, sai 3.968.317,84, FAEC, 2.797.502,83, FAMEP, 1.571.832, totalizando restos a pagar processado, consolidado, R$ 62.245.120,25. Não processados, Prefeitura, R$ 47.299.647,99. Sai R$ 1.113.273.062. FAEC, R$ 4.079.255,54. FAMEP, R$ 802.174.098. R$ 53.294.352,13. Esse slide é a posição, eu coloquei uma data de corte, em 28/2/2026, como que está esses restos nesta data. Prefeitura, 17.709.873,09, sai 172.599,67, FAEC, 165.284,10, FAMEP, R$ 462.277,68, totalizando R$ 20.510.034,54. Não processados,
em 28/2/2026. R$ 38.771.637,75. R$ 654.176,67. R$ 3.026.521,43. FAMEP, R$ 638.121.093, totalizando R$ 43.090.457,78. Esse slide agora é uma posição da dívida orçamentária de 2026. Prefeitura, R$ 31.979.599,45. SAI, R$ 2.185.067. FAEC, R$ 290.769,07. FAMEP, R$ 498.085,56, totalizando R$ 34.953.454,75. Terminou? Terminei. Ok, então, obrigado. Obrigada. Fernanda. Rapidinho, Levi, eu acho que teve uma inversão aí, se puder voltar para o slide, em relação à SAI, não? Nós vamos ter a prestação de contas da SAI agora, porque eu fiz duas anotações aqui, eu vou perguntar para a SAI e para a FAEC que eu observei aqui, quanto à questão de despesa. Que o senhor viu no final, eu não vi. foi? Certo. Exatamente para isso. Tá bom. Vamos passar, então, Luiz Felipe, a sua contadora está aqui, né?